Bom, pessoal, boa noite. Vamos lá falar um pouquinho de SIG e geoprocessamento, ok? Estão me ouvindo bem aí, né? Estou ouvindo sim, professor. Beleza. Pessoal, todo mundo que entrar, eu aconselho colocar o nome. Eu acho que aqui está todo mundo com o nome, tá? Só porque aí quando eu baixar a lista vai ter lá o nome da pessoa, tá bom? Só tentar digitar certinho lá para eu conseguir localizar depois quem está participando das aulas, beleza? Então, falar um pouquinho aí de SIG e geoprocessamento. Na aula da semana passada, semana retrasada, pessoal, eu cheguei a apresentar para vocês o Google Earth, né? O Google Earth Pro. Já sugeri aí todo mundo que puder já baixá-lo, tá? Gratuito, tá ligado com o Google, né? Então, é uma ferramenta de trabalho, tá? Não é técnico, já falei várias vezes, o Google Earth ele é localização, ele não vai te dar as coordenadas corretas, ele não tem as correções da imagem e tudo mais, ele é apenas um mosaico ali de imagem, então ele é uma referência. Então, nas próximas aulas aí a gente vai estar fazendo um passo a passo de como fazer, trabalhar com o Google Earth Pro. Inclusive, uma das atividades aí que eu devo passar para vocês é gerar o tal do KML e KMZ. Vários órgãos ambientais pedem esse formato, então vocês vão ver que é bem tranquilo de trabalhar, de fazer, desenvolver e dar uma apresentação melhor, né? Dependendo se você vai responder algum órgão público, responder algum colega, você mandar o KML para ele, mostra um pouco de conhecimento da área, né? Para poder localizar algum imóvel e tudo mais. Que hoje é muito fácil, né? Quem trabalha com área urbana, dependendo, mas é só passar o nome e endereço. Tá bom, pessoal, é uma obra nova de infraestrutura, né? Uma estrada, um local onde não tem. Qual vai ser a informação que você vai ter que passar para a pessoa? É a coordenada. Dependendo do KML, o mapeamento, o perímetro de uma área, um loteamento novo, você vai ter que apresentar o que? O KML do perímetro. Qual que é o perímetro que eu quero provar? Então, é essa região, qual que é a bacia hidrográfica da região e tudo mais. Então, está tudo relacionado aí com noção de cartografia, noção de geoprocessamento. Na aula de patologias, né, quem estava presente, eu falei bastante sobre plano diretor. Então, como é que o município, por exemplo, define o plano diretor? Ele precisa ter uma base e ele precisa ter um mapa. Não tem como o órgão público, o planejamento ele não vai acontecer de forma eficaz se ele não tiver um reconhecimento do seu território. Então, se eu não tiver cadastrado o meu território, entendendo como é que funcionam as coisas do meu território, onde que está uma creche, onde que está uma escola, onde que está um hospital, eu vou ter recurso público, né, sendo jogado fora. Exemplo, por exemplo, coleta de lixo. Quem que define a rota da coleta de lixo? O município. O município tem que otimizar a coleta de lixo, ele vai ter que ter as rotas de coleta de lixo, rede de saneamento. Então, né, vai fazer uma ligação de esgoto de uma residência. Então, o município tiver isso mapeado, ele vai conseguir, vai facilitar, né, todo o seu planejamento. Precisa ampliar uma estação de tratamento. Essa estação de tratamento está recebendo o sistema de esgotamento de onde, qual que é, qual que é o volume esperado, quais são as residências, os bairros, para atender aquela demanda. Então, tudo depende de planejamento, e o planejamento depende de conhecimento do aéreo, vamos dizer assim, do local, precisa do mapeamento. Então, por isso que essa disciplina é interessantíssima aí na parte de que vocês possam entender a necessidade desse planejamento, tá? Agora, então, eu vou compartilhar a tela. Vamos ver se agora vai de primeira, acho que deve ir. Demora para esquentar, mas depois que ele esquenta, ele anda. Então, tá aí nossa introdução ao sistema de informações geográficas, tá? Eu cheguei a comentar na aula passada, o que é SIG? SIG, pessoal, é um mapa com tabelinha, com planilha, tá?
Então, qualquer mapa que tenha planilha, banco de dados, tá? Maneira, né, correta de falar, vai ser um sistema de informação geográfica. Então, o Waze, você vai pedir uma pizza. O aplicativo lá, ele depende né, da localização, ele é um SIG. Ele vai verificar qual é o endereço da sua residência, quais são as vias para chegar na sua residência. Então, funciona como se fosse um sistema de informação geográfica, tá? Então, deu uma travada aqui, deixa eu ver aqui. Bom, foi. Então, afinal de contas, a gente sabe que a Terra é plana, né, pessoal? Ou vocês discordam disso aí? Há controvérsias. Ainda bem, né, pessoal? Isso aí foi só uma representação, só uma brincadeira, tá? A gente não vai entrar nessa discussão e também não deve entrar, né, nessa discussão. Mas assim, olha a necessidade de conhecer o seu território, inclusive para poder fazer, né, desde, né, da antiguidade aí que o homem tem essa necessidade de conhecer seu território, exatamente para funcionar aí hoje, né, técnicas de navegação, de voo e tudo mais. Então, no final, deixa para lá a Terra, a gente vai trabalhar com a Terra, vamos dizer assim, aproximada de uma esfera, tá? E o SIG, né, hoje com tanto de informação, né, todo mundo é usuário de um sistema de informação geográfica. Até um tempo atrás, isso era restrito. Era talvez órgãos públicos, o município ali, um gestor público que utilizava o SIG, né, que eram as ferramentas do SIG. Hoje em dia, um menino de 5 anos, ele vai utilizar a ferramenta do sistema de informação geográfica, ele vai ver o mapinha lá, e vai falar, como é que funciona isso e tal. Então, é fundamental o conhecimento desse sistema de informação geográfica. É um mapa, onde esse mapa, ele tem um banco de dados, tá? Semana passada, retrasada, acho que eu cheguei a comentar a diferença entre SIG e CAD. O CAD, pessoal, grande parte aí já deve ter trabalhado, já deve ter feito alguns projetos. Ele não é um sistema de informação geográfica, ele não tem planilha, ele não tem banco de dados, ele é simplesmente uma linha, um ponto é um ponto, você não consegue atribuir informação a esse ponto, a essa linha, você não consegue fazer as amarrações. O que eu falo de banco de dados? É onde você clicar num polígono, o polígono ele vai abrir uma tabela, onde a tabela fala nome do proprietário, endereço, é uma casa, quantos andares tem, qual que é a metragem, todas as informações do SIG. Então é um banco de dados aplicado, uma tabela, uma planilha para cada elemento que eu tenho ali. Então, quando eu trabalho com o sistema de informação geográfica, eu gero um monte de planilha, um monte de arquivos. Depois eu vou mostrar para vocês, quando eu mostrar a parte prática da disciplina, vocês vão ver lá que, né, um software ele vai gerar 20 arquivos. É um arquivo para linha, um arquivo para ponto, tem como se fosse um Excel, então um monte de informações que são compiladas para poder gerar esse SIG, né, esses aplicativos que vocês têm costume de trabalhar aí, ok? Alguém ia falar alguma coisa? Professor, tudo bem? Ediane. Tudo jóia? Eu não estava matriculada ainda, não vi sua aula e eu estou completamente perdida com essa aula aqui. Você me fala, por favor, o nome dessa disciplina? Optativa 2. Ah, A gente vai falar de SIG e geoprocessamento. tá. Esse SIG que você está explicando, então, é a matéria em si. Isso, estou iniciando, né? Semana passada eu dei uma demonstração, já está o vídeo da aula passada, já está no Moodle, né? Inclusive tá no YouTube. Tá. Então pode assistir lá, mas não vai ter prejuízo não, tá? Aqui a gente está iniciando para todo mundo, tá? Eu acho que todo mundo vai aprender junto isso aqui, tá bom? Obrigada, viu, André? De nada, disponha. Então, pessoal, SIG, né? Sistema de Informação Geográfica. Então, é isso. É um mapa com um banco de dados, tá, pessoal? Da maneira mais simplificada que eu poderia falar, viu? Tecnicamente, eu nem poderia falar dessa forma, mas é fins didáticos, tá? Então, é um banco de dados, é uma tabelinha amarrada ao mapinha, tá bom? Então, vivemos esses dois mundos, onde a gente tem que ter a questão do mundo construído. A gente tem que gerenciar. Pode ser bem ou mal, mas a gente tem que gerenciar, a gente tem que monitorá-lo, a gente tem que ter as ferramentas para poder verificar essa situação de conflito, tá? Então,
primeira coisa, né? A gente tem que pensar, eu tenho que trabalhar com a terra ali, eu tenho que projetar esses caras, para que eu vou precisar de mapeamento? Eu preciso de identificar a questão das divisas de bairros, estados, municípios, bacias hidrográficas, tudo é relacionado. Vocês vão trabalhar, por exemplo, com um projeto de drenagem. O que vocês têm que fazer? Um polígono, tá, da sua bacia hidrográfica. Quais são os pontos, né? Quais são, né, qual que é a região de contribuição daquele eixo-toro, daquele ponto onde vai toda a água, né, de chuva vai passar, né, pela bacia e vai sair num determinado ponto, que na maioria das vezes é um ponto mais baixo, a cota mais baixa. Então eu preciso conhecer, eu preciso ter ideia desse mapeamento. Então eu preciso desse planejamento local para poder fazer, né, os planejamentos municipais aí, por exemplo. Então para que serve o SIG? Tá? Hoje vocês já viram, né, que serve, né, a parte de delivery, localização e tudo mais. O SIG em si ele era muito utilizado também para verificar, por exemplo, zonas de risco. Por exemplo, tem lá uma região onde eu tenho alguma situação radioativa. Então, eu posso criar, por exemplo, manchas de radiação e verificar, né, vermelho, local onde tem a mancha maior, amarelo, verde, tudo mais, para a pessoa, para a gente conseguir mapear e mostrar quais são os pontos mais salubres daquele bairro, daquela região. Então, o SIG são várias situações onde eu consigo gerar essas manchas, né, inclusive, por exemplo, quero criar uma estrada. O SIG é a ferramenta para criar a estrada. Eu não posso, por exemplo, eu quero criar uma estrada de 10 quilômetros. O que eu preciso fazer para criar uma estrada de 10 quilômetros? Eu preciso ter o mapeamento, tá? A topografia, o plano altimétrico, eu preciso ter a vegetação, eu preciso ter os cursos d'água, eu preciso ter localizar informações de residências no local, porque eu não posso passar uma estrada, eu tenho que tentar passar a estrada na melhor topografia possível. Eu não posso passar a estrada no rio, então vou ter que ter um licenciamento ambiental. Eu não posso, por exemplo, passar a estrada onde tem residências, que eu vou ter que desapropriar, então tem toda uma mancha. No SIG a gente consegue fazer isso, a gente vai fazer uns fatores, a gente vai ponderar cada informação, faz uma planilha de mapas que a gente fala, aonde a gente vai informar, ó, a minha estrada ela tem que passar. Eu vou escrever isso, é como se fosse uma matemáticazinha de mapas. Eu vou falar, ó, a minha estrada vai passar no terreno mais plano possível, aonde não tenha rio, aonde não tenha vegetação densa, aonde não tenha casas, e com isso meu SIG ele vai gerar o meu melhor caminho. Então, o planejamento preliminar de uma rodovia, de uma estrada, ele parte desse conceito de sistema de informação geográfica. Então, olha a importância, né, para a área de engenharia. Então, ela vai atender desde a área de planejamento municipal, verificar onde que vai expandir o município, por exemplo, qual é o crescimento urbano, quais são os zoneamentos do município, aonde que vai ter... Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Essas manchas de inundação de barragem é feita com o SIG também? Sim, exatamente. O que eles fazem quando o SIG? Eles têm a topografia do local, né? E com isso eles vão adicionando volume de acordo com o rompimento da barragem. Então, com isso eles vão ter pela cota, eles vão gerando essas manchas. Por que a mancha muda? Aumentou e agora teve mais 3 famílias que tiveram que ser desalojadas, retiradas do local. Exatamente porque são atualizações. Então, por exemplo, a Vale, que está, né, fazendo o descomissionamento de algumas represas, ela vai monitorando isso aí de acordo com o volume, né, relacionado ao rompimento. Ela consegue lançar pela cota, ela faz como se fosse exatamente, como ela tem a topografia toda, ela vai fazer uma simulação, uma modelagem, a gente chama de modelagem. Ela vai fazer uma modelagem de como aconteceria se tivesse um rompimento. Então, é possível, se você tiver uma topografia bem feita, é possível sim, você vai ter todo o diagnóstico ali e funciona muito bem. Eu trabalhei num plano de saneamento de uma cidade onde a mancha de inundação foi feita dessa forma,
através de modelo hidrologicamente consistente, que a gente chama. Essa mancha de inundação ela foi feita pela topografia e pela drenagem do município. Localizamos aonde que era a mancha e na época da chuva do ano passado, a inundação ocorreu exatamente nos pontos onde a gente tinha informado. Foi nítido, a gente tem as imagens, tem as fotos, exatamente onde a gente apontou pelo estudo, né, pelas cotas e pelo volume, você consegue verificar. Inclusive questão de trânsito também, por exemplo, tirando um pouquinho dessa situação. Eu consigo fazer simulação através de um SIG, a situação de trânsito, de transporte, por exemplo, aonde eu vou enchendo de veículos, né? E com isso eu vou verificando qual que é a situação onde o sistema entra em colapso e a cidade pare. Então, tudo vem de um SIG. Então, esse mapeamento com essas ruas e tudo mais é o meu SIG. O meu SIG são as informações, esse banco de dados. Então, isso que você solicitou e perguntou isso relacionado à barragem, feita totalmente com a técnica de geoprocessamento, tá? Isso aí a mineradora ela tem o voo, né, de todo, né, da área de interesse, gera, a gente chama de modelo digital de elevação, onde eu tenho uma malha triangular também, e eu tenho toda a topografia ali numa escala aceitável. Nessa escala aceitável, ele vai lançando volume de água, vai enchendo e vai vendo quais são os pontos de alagamento. E com isso ele consegue definir as manchas de inundação e retirar as famílias que poderiam, né, que estão nessa mancha de inundação. Ficou claro? Ficou sim. Beleza. Então, exatamente isso, pessoal. Inclusive, a Vale vive contratando, né, pessoas para mexer com o geoprocessamento para fazer esses cálculos avançados. Então, é uma equipe gigante só para poder tentar simular o rompimento. Então, tudo depende, obviamente, qual que é o volume de rompimento. Dependendo, a barragem ela não rompe toda. Então, tem os volumes, né, que vai ampliando de acordo com a época do ano também, de acordo com o nível máximo que a barragem tiver. Então, tudo vai influenciar na altura e todas as obras que eles fazem vai alterar ali um pouco a bacia e, dependendo, vai influenciar a mancha. Por isso que essa revisão de mancha ela acontece direto. De vez em quando a gente escuta falar aí que teve uma revisão da mancha e que teve mais famílias que teve que ser retiradas exatamente por causa disso. Houve alguma obra, alguma coisa e verificou que o nível vai subir. Então, com isso, eles retiram essas pessoas. Então, através de técnica de SIG. Então, o SIG ele é fundamental para saneamento, ele é, né, para questão de saúde, né, inclusive focos de vetores, né, relacionados à parte de saúde, doenças. Então, é uma ferramenta fundamental para o planejamento urbano e de todas as áreas possíveis, tá? E como que funciona, então, essa abstração desse mundo real? Eu preciso ter uma imagem, por exemplo, for um município, por exemplo, ele vai ser distribuído em camadas, a gente chama de layer, tá? Nos nossos softwares. Então, eu vou ter a layer, por exemplo, de distritos, layer de bairros, de cidades, de ruas. Isso são várias layers onde eu jogo uma em cima da outra. Então, o SIG ele não trabalha com arquivo só, ele trabalha, não é igual ao AutoCAD que você faz um DWG e pronto. O SIG ele trabalha com layers. Eu vou ter uma layer, um arquivozinho para rio, eu vou ter um arquivo para rua, eu vou ter um outro arquivo para bairro. São vários arquivos que, quando eu faço uma sobreposição deles, eu vou gerar minha cidade. Então, essa é a forma do SIG trabalhar. Ele trabalha subdividindo, aí a gente chama de layers, ok? Então, acho que eu até cheguei a adiantar um pouco aí o que seria esse SIG. Então, o que é SIG? É um sistema de informação baseado na interação entre software, hardware, pessoas e informações espaciais. Ele vai deixar que a gente possa criar, editar, pesquisar, analisar e apresentar informações em um mapa ou no computador. Deixa eu ver aqui se ajuda na prevenção de acidentes na barragem, né? Acho que essa que o Esas colocou aqui.
Exatamente, o monitoramento ele é feito através de técnicas de cartografia, inclusive, né? Esses acidentes e tudo mais é tudo relacionado à cartografia e mapeamento, tá, Wesley? Exatamente. Então o SIG ele vai dar essa nossa garantia de criar, editar, pesquisar essas informações, tá? Então a gente vai gerenciar. Quais são as definições então de SIG? Tem algumas aí, vou ler uma ou outra. É um poderoso conjunto de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e exibir. É o sistema para capturar, armazenar, tal, espacialmente. Tecnologia de informação que armazena, analisa e exibe. Então, em resumo, o SIG é a fonte para várias situações da engenharia, desde escolher uma estrada, desde escolher uma área de inundação, desde fazer um estudo de drenagem de uma região, tá? Então, não é simplesmente um software, né? Então, o sistema, vamos dividir no SIG, ele é um sistema onde uma operação ilimitada que vincula a informação. A gente tem a informação, que são os atributos, né? Os dados, e a gente tem a geográfica, que é a localização espacial. Então, aonde que estão as coisas. Então, não é simplesmente um software, não é usado somente para fazer mapas. Mais de 7 mil universidades ensinam SIG no mundo, só para vocês terem uma ideia. Hoje, isso aqui deve ter até aumentado já, essa informação que eu acho que eu já tirei, já tem um ou 2 anos, tá? Então, são mais de 7 mil universidades ensinando em SIG no mundo, e com a pandemia e tudo mais, isso aqui está aumentando cada vez mais, né? Quem que usa? Organizações internacionais, indústrias, governo, toda prefeitura deveria. Tem algumas prefeituras que ainda estão bem devagar com a parte SIG, mas um dia vai ter que chegar, tá, pessoal? Não tem como ter planejamento sem SIG, tá? O cadastro do município ele é feito todo em cima de um SIG, né? Então, todas as informações do município têm que estar amarradas a um SIG, não tem como não funcionar. A Copasa, CEMIG, todo mundo utiliza essa técnica, o sistema de informação geográfica, tá? A Mariana colocou aqui que na prefeitura muito SIG para consultar as ruas oficiais, bacias, rede, coletor de esgoto, entre outros. Exatamente, Mariana. O SIG ele é a ferramenta básica do planejamento. Então, o município quer conhecer, né, sua infraestrutura, tem que ser no SIG. Não dá para ser no CAD, por exemplo. Porque no SIG eu consigo verificar, por exemplo, fazer consultas, pesquisas, consigo dimensionar, né, e fazer comparações. Então, é uma ferramenta muito mais importante do que simplesmente um AutoCAD. Então, é fundamental que todas as prefeituras tenham isso, tá? Excelente aí, Mariana, e compartilho com certeza dessa necessidade. Então, o que a gente pode... Oi? No início, você começou falando sobre o Google Earth, então ele é um SIG, né? Isso, a Stephanie, né, que tá falando. Oi, Stephanie, o Google Earth, ele é tipo um SIG, então é o SIG mais fácil de eu conseguir apresentar para vocês hoje, tá? Vamos dizer assim, durante a sala de aula, por causa que ele é gratuito. Ele funciona como um SIG, só que ele é um SIG menos técnico, vamos dizer assim, obviamente. Que o município, para ter um SIG e tudo mais, ele vai precisar de informações mais fidedignas, onde ele vai ter realmente feito todo o levantamento das suas vias, onde ele vai ter feito, né, a topografia da sua área e tudo mais. Então, é mais aprofundado. O Google Earth ele é mais generalista, então ele é uma espécie de SIG, porque tem os mapinhas, né, ele tem a imagem de satélite embaixo, ele tem as ruas, ele tem algumas informações ali. Então, pode ser considerado sim como um SIG, obviamente um SIG para fins de navegação, de localização, né? Não funciona para finalidade técnica, porque ele tem ali suas imprecisões, tá? Mas é realmente o Google Earth, a primeira aula foi exatamente com ele para mostrar para vocês o que ele é, qual que é o potencial. Depois eu vou mostrar para vocês, né, daqui umas aulas, um software muito interessante que muitas prefeituras têm, e inclusive esses dias saiu a informação, a NASA utiliza, que é o ArcGIS, tá? O ArcGIS é o software de SIG maior destaque,
E a gente verificou isso pela NASA quando ela mandou, acho que foi, ela mandou uma nave espacial para, não lembro, para identificar o planeta, não sei o que era exatamente, mas assim, o pessoal da NASA estava utilizando as imagens nesse software de ArcGIS, que é o SIG, tá? Então todas as coletas, todas as informações estavam sendo feitas por ela. Então o SIG vai funcionar desde o nosso planeta como os demais. Interessantíssimo, tá? Quais são as possibilidades, então? Ilimitadas. Não, o SIG não tem limitação, é para tudo. Estudo ambiental, gestão de recursos, planejamento do uso do solo, saneamento básico e redistribuição de água, igual a Mariana comentou, a redistribuição, as redes, tudo vai estar relacionado ao SIG, rotas de transporte. Então, se eu precisar fazer uma rota de transporte, eu vou fazer no SIG. O Google faz, o Google Earth Pro, o Google Maps faz, né, essa rota de maneira mais simplificada, não tão técnica, mas dá uma informação interessante. Então, é mais ou menos isso. O SIG, Sistema de Informação Geográfica, é mapinha com planilha que dá essa possibilidade aí de ajustar, tá? De coletar informação e melhorar a produtividade de alguma coisa. Por exemplo, se for uma rota, eu vou melhorar o transporte e tudo mais, tá? Como o SIG trabalha? Então, ele não é simplesmente aquele mapinha básico, não. A gente precisa ter as definições. Ele vai ter coordenadas, tá? Cheguei a comentar na aula da semana passada. O que seria coordenada? É um número, tá? Abscissa e ordenada, x e y, na superfície da Terra. Então, ele pode estar como lat-long, a gente fala que é coordenada geográfica, né? Latitude e longitude. Na aula da semana passada, a última aula, a gente chegou a discutir um pouquinho disso. Ou ele pode ter as coordenadas do TM, onde eu pego a Terra, divido em 60 pedaços, com isso eu vou ter a Terra ali plana. Então tem as coordenadas com a Terra redonda e tem as coordenadas com a Terra plana, onde a gente chama o cara de coordenada UTM, ok? A gente tem o sistema de referência, que é o Datum. O sistema de referência é um modelo de Terra, tá? Isso aqui tudo eu vou falar com maiores detalhes, tá, pessoal? Não assustem no início, não, que a gente vai devagar. O sistema de referência, então, a gente tem SIGAS 2000, que é o sistema das Américas, é como se fosse um modelo de terra, tá? No Google Earth, se a gente for lá verificar, o Google Earth trabalha com um referência chamado WGS84. O WGS84, ele é um modelo de terra também, que é muito próximo ao que a gente usa aqui, que é o SIGAS 2000. Então, isso aí tudo a gente vai entrar em detalhes. Ele vai te falar, vai necessitar talvez de endereço, município, nome de rua, bacia hidrográfica, são exemplos de feições de informações que a gente consegue lançar na planilha, no banco de dados do nosso SIG, tá? Então, como eu falei para vocês, o SIG trabalha em layers. Então, vou ter a layer aqui, ó, por exemplo, de vegetação, de rodovia, de topografia. Eu vou ter uma série de arquivos. Eu vou ter um arquivo só de água, por exemplo. Vou ter um arquivo só de tipo de solo. Vou ter um arquivo só de vegetação. E com isso, eu vou casando eles, colocando um em cima do outro, e eu faço uma pesquisa. É igual eu falei para vocês, eu quero saber onde que eu vou passar minha estrada. Eu vou programar isso no SIG. Eu quero passar a estrada onde a declividade seja menor, a topografia seja melhor, aonde não tenha vegetação, aonde não tenha casas e tudo mais. Eu vou programar isso e ele matematicamente ele vai tentar gerar o melhor traçado que não tem esses problemas ambientais ou problemas econômicos. Então ele vai tentar gerar o melhor posicionamento da minha estrada, por exemplo. Então é uma álgebra de mapas, a gente chama de álgebra de mapas. Então, o SIG ele vai utilizar até, né, tudo isso aí, ó. Bebeu água aqui. Ô, professor, vou fazer uma pergunta. Diga. Desde quando que mudou o SIGAS do SAD 69 para o SIGAS 2000? Ótima pergunta. Quem? Felipe? Edsomar. Ou Edsomar? Tá. Ô Edsomar, o SIGAS 2000, ele começou a ser discutido em 2000 mesmo, tá? Ele não é à toa que ele chama SIGAS 2000, ele chama SIGAS 2000,4, que era o nome original.
Significa que lá em maio, tá, pessoal? Não assustem não, porque isso aqui depois vai ter uma aula só para discutir isso, tá? Se ainda tiver meio abstrato. O que seria isso? O Brasil precisava definir um modelo de terra. A gente tinha os modelos de terras, né? O nosso primeiro modelo chamava Córrego Alegre. O Córrego Alegre era um modelo de terra que a gente não tinha GPS, não tinha como calcular coordenada, não existia GPS, não existia satélite. O Córrego Alegre ele veio por astronomia, o Brasil escolheu um ponto de origem para amarrar as coordenadas no Brasil todo. Então precisava fazer estrada, ferrovia, tudo era em Córrego Alegre. Córrego Alegre eram as coordenadas do Brasil, vamos dizer assim, amarração. Eu tenho que amarrar o Brasil em coordenadas, né? Ter coordenadas no Brasil todo, distribuir coordenadas, como se fosse um eixo cartesiano. Eles pegaram a cidade de Córrego Alegre e definiram ali uma cidade, um ponto por astronomia, através da luz e sol, calcularam a coordenada, latitude e longitude por astronomia de campo, e com isso utilizou o Córrego Alegre. O SAD-69 ele veio logo, né, o Córrego Alegre de 50 e poucos, em 69 veio um modelo diferente da Terra. A matemática melhorou, os métodos de cálculo melhoraram e eles conseguiram melhorar ainda mais a superfície da Terra. Por quê, pessoal? Até então a Terra ela é um geóide, depois vocês vão ver isso lá na frente. Ela é totalmente regular. A gente precisa colocar essa Terra o mais próximo possível da realidade para poder trabalhar na engenharia. Aí eles criaram o tal do elipsoide. O elipsoide é como se fosse uma circunferência com dois raios. Então eles criaram o elipsoide e definiram os parâmetros para tamanho de terra para o Brasil, para o mundo. Então são tamanhos de terra. A terra era um pouquinho menor, aí depois eles acharam o SAD menor e foram ajustando. O Sirius 2000 ele já vem, tá, datas técnicas de GPS, então já tinha satélite. Então as coordenadas elas são melhores, a matemática, a gente já tinha computador e tudo mais, os processamentos melhoraram. Então com isso eles desenvolveram uma terra, né, uma terra mais próxima da realidade, e o Sirius 2000 ele é meio que referência a isso, tá? O Sirius 2000 ele iniciou em 2005 que o IBGE definiu e ele pode ser utilizado até 2000, ele estava até 2015 sendo utilizado junto com o SAD-69, tá? Então até 2015 você poderia trabalhar com o SAD-69 junto com o Sirius 2000. Municípios que tinham dificuldade para transformar as coordenadas, mudar o referencial, ele poderia até 2015, eles deram 10 anos para que todo mundo se adaptasse. A partir de 2015, todo mundo tem que fazer levantamento com o Sirius 2000. Então, até questão de prova, tá? A partir de 2015, o Sirius 2000 é o modelo de terra que a gente utiliza nas Américas e no Brasil é o que está definido então. Fiz um levantamento com o GPS, é Sirius 2000, desde 2015. Ah, mas o meu levantamento está em SAD-69. Tem parâmetros para fazer a correção. A diferença entre o SAD e o Sirius, na nossa região metropolitana aqui, é de 62 metros. Eu vou deixar um artigo para vocês darem uma lida, um artigo que eu publiquei numa revista relacionado a essa diferença aqui na nossa região. Então, vocês vão verificar lá, tem todas as informações, se foi rápido, o que é SAD, o que é Sirius, o que é Córrego, Alegre. Eu vou deixar um artigo para vocês lerem e a gente vai falar isso durante o semestre todo, tá, pessoal? Então, respondendo a pergunta do nosso colega, do Edson Mar, então, a partir de 2015, o Sirius 2000 está valendo de forma totalmente oficial, só ele, né? A partir de 2005, ele e o SAD ainda foi aceito. Em 2015, acabou o SAD morreu, todo mundo tem que utilizar o Sirius 2000. Respondido, Edson Mar? Respondido. É porque, acho que ainda faz levantamento pelo SAD-69 e a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa ainda. Mas é incorreto, né? Pelo que você está falando. Isso. Não deve, nenhum produto cartográfico deve ser gerado em SAD-69. Oficialmente, você está fazendo, tipo,
quem estiver desenvolvendo e colocar SAD 69, ele vai estar contra a norma cartográfica, então está infringindo uma regra, né, vamos dizer assim. Então, o ideal é passar para siglas 2000, beleza? Bacana. Eu sei que tem dificuldades, eu lembro que Betim ou Contagem, não sei o quê, eles estavam trabalhando com o Córrego Alegre porque todo o processo deles era em Córrego Alegre e foi feito em Córrego Alegre o SIG, acho que foi de Betim. O SIG de Betim era todo em Córrego Alegre. E aí eles tiveram uma dificuldade muito grande de migrar para o SIGs 2000. O Córrego Alegre já, aliás, não era para ter sido feito em Córrego Alegre, né? Mas fizeram. Então eles tinham até, eu acho que até uns 3, 4, até uns 5 anos atrás, se não me engano, me procuraram porque tinha uma pessoa que fez em SIGs 2000 e eles não estavam aceitando, por exemplo. Eu falei, não, o município realmente ele vai ter que migrar o sistema, já passou da hora, aliás, já está 50 anos atrasado. Então, eu acho, não sei como é que está hoje isso lá, mas a princípio toda a base cartográfica tem que ser migrada para o SIGs 2000, não pode continuar no SAD ou no córrego, não. Tá? Então, pessoal, o SIG é isso tudo aí que vocês viram. Vou falar um pouquinho da história do SIG. Então, há 35 mil anos, caçadores representavam animais nas paredes das cavernas próximos a esse local na França aí. Associado a esses desenhos foram traçados locais de pastagem, repouso e rotas migratórias. Então, olha só, eles já estavam praticando mapeamento nessa época, 35 mil anos atrás, para fins de localização. Então, cartografia é uma das atividades iniciais e mais antigas do mundo, com certeza, por causa da localização, né? Então, esses primeiros registros representam aí as estruturas, né, de sistema de informação geográfico, tá? Um arquivo gráfico ligado a um atributo de dados. O mais interessante aí, SIG, né, do mundo moderno, vamos dizer assim, foi a epidemia de cólera em Londres em 1854. Tá bom, não tinha computador, não tinha como gerar banco de dados. Mas o que foi feito aqui, nesse bairro Sorro? O pesquisador verificou que estava tendo casos de cólera, né, uma epidemia de cólera em Londres, e com certeza, provavelmente a chance da cólera está relacionada com a água, né, a água contaminada. Ele pegou os casos, né, da epidemia, onde ele identificou, e lançou isso no mapa. Então, olha só o tanto que o mapa, né, tinha os poços, né, onde tinha a bomba de água, e com isso ele lançou também, espacializou os casos, né, onde tiveram problemas com relação à epidemia. Com isso, ele faz todo o diagnóstico, né, da contaminação. Olha só, dá para verificar os vetores. Aqui, por exemplo, não tem quase nenhum tipo de caso. Então, com isso, você consegue atacar o vetor. Isso é muito utilizado hoje, por exemplo, para combate à dengue, onde os municípios vão lançando as ocorrências, né? E com isso você consegue verificar qual bairro tem maior incidência e, dependendo, faz uma pulverização, faz alguma coisa lá naquele bairro, né? Para poder eliminar, diminuir um pouco o mosquito, o foco e tudo mais. Então, em 1854, eles conseguiram identificar a informação espacial tratada, né, pelas essas bombas, e com isso eles verificaram que o problema era em um poço. Foram lá isolar o poço, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Isolando, eles acabaram com a epidemia na cidade. Então, exatamente porque tudo que aquela história, deixa eu desenhar, isso não veio de hoje, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente fala, prefiro desenhar, é porque realmente você consegue ter uma percepção de como, né, está acontecendo alguma determinada situação. Então, o SIG é a ferramenta, ele vai representar isso aí. Através dessa situação, ele conseguiu salvar várias vidas, simplesmente fazendo um mapeamento indicando quais eram as áreas de risco aí, qual era a bomba que estava contaminada, e conseguiu resolver o problema desse caso aí, tá? Então, existem dois tipos fundamentais de dados, né, quando a gente fala em SIG. Então isso aí vocês têm que ficar bem claro, entender bem, que eu vou cobrar isso na prova principalmente.
que a gente tem os dados do SIG vetoriais e os dados raster. Ah, professor, não vou entender o que é vetorial e raster, não. Simples, pessoal. O vetorial, ele usa coordenadas x e y, por exemplo, para definir feições. Então, vamos lá. Vetores. Vetorial é ponto, linha e polígono, tá? Que são vetores. Por exemplo, ruas. Ruas são vetores. Poste, ponto, sei lá, vai ser vetores. Nascente. Nascente é um ponto, também vai ser vetores. Um bairro, quarteirão. O quarteirão é um polígono. O polígono também vai ser dado vetorial. Então, são dados vetoriais. A gente tem duas opções. A gente tem os dados vetoriais, que são linhas, pontos e polígonos, e a gente tem os dados raster. Raster é a matriz, que nada mais é do que a imagem de fundo. São quadriculados. A gente tem lá células, né? Vamos dizer assim, que a gente chama de pixel. Então, a gente tem os dados raster, que são essas matrizes. Então, o SIG, normalmente, eu vou ter as camadas de linha, ponto, polígono, e eu vou ter uma imagem, por exemplo, no fundo para poder auxiliar os trabalhos, ou então, se eu quiser trabalhar essa imagem para poder, por exemplo, fazer uma mancha de área de mata, de vegetação, solo exposto e tudo mais, a gente consegue fazer essas classificações, tá ok? Então, tá aqui a maneira de representar as coisas. Raster, eu vou representar por quadradinhos, a gente chama de pixel. Então tá aqui, só que não é a melhor maneira de representar, por exemplo, um lago ou um rio, né? Imagina, vai depender muito do nível de detalhamento aqui do meu pixel. Então, normalmente para representar um rio, eu vou estar representando utilizando, por exemplo, linhas, polígonos e por aí vai. Então, e no mundo real é isso aqui. Então, são as formas, né, de a gente entrar com informação no SIG. Ele pode estar tanto como vetor, ponto, linha, polígono, ou como meus quadriculados aqui, que é a minha matriz, cada pixel, tá ok? Então, é o que eu falei para vocês. Então, raster está relacionado ao pixel, vai depender então das imagens, né, e tudo mais. Então, pixel é aquela foto que você vai dando zoom até ela chegar no quadriculado máximo. E a gente tem o mundo real e a gente tem os vetores aí, que são pontos, linhas, polígonos, exatamente o que eu falei para vocês aí, ok? Os modelos de dados vetoriais, então a gente tem a abstração dos dados, pode ser pontos, linhas e áreas, como representa aqui, igual estou mostrando aqui em 3 dimensões, um lago feito por polígono, a gente tem a linha e a gente tem os pontinhos aqui que seria, por exemplo, as árvores, né? Então, cada pontinho aqui vai ter uma coordenada, a gente vai ter as relações espaciais delas e tudo mais. Então, é melhor para fazer as definições. A gente tem os modelos de raster, onde eu vou ter as células, né, igual eu falei para vocês, e a gente vai ter os quadriculados para poder fazer as representações, tá? Existe vantagem, né, dos dados raster. Imagem de satélite, pessoal, é tudo dado raster, tá? Então, as imagens, se a gente der zoom lá no Google Earth, a gente vai dando zoom, dando zoom, dando zoom, quando vê a gente vai ver os quadriculados lá, significa o menor tamanho que eu consigo, né, alcançar a minha resolução espacial, que a gente chama, tá? Então, a gente tem as imagens de satélite, a gente tem... Quando eu for fazer, por exemplo, um levantamento com drone, eu vou ter foto, né? Exatamente, eu vou ter pixel. E esse pixel vai ter que gerar, a gente chama um modelo digital de elevação, para depois gerar uma topografia com curva de nível. Então, a imagem de satélite, o raster, ele é uma ferramenta que auxilia a gente para poder gerar os vetores e com isso calcular a distância, gerar as linhas, vetorizar tudo aí, ok? Então, são esses dois tipos de dados aí que a gente tem. Tá ok? Alguma dúvida com relação a pixel e raster? Acho que não, né? Não, tranquilo. Tranquilo. Beleza, pessoal. Qualquer dúvida, aproveitem e perguntem aí, tá? Pode estiver indo rápido, mas assim, as informações a gente vai repetindo ela. Oi? Preocupa não, as dúvidas aparecem só na hora da prova. Que bom, né? Pode ser na atividade, né? Vou dar atividade antes. Não deixa por última hora não, hein? Então, aqui está o exemplo, tá, pessoal, de representação espacial.
pontos, as linhas, né, e tal, e o meu polígono. Isso aí é uma coisa que a gente pode, né, passar aqui. Então tá aqui como que é feita a representação. Então lembrando que computador ele trabalha com binário, né, pessoal? É 0 ou 1. Então, para poder codificar toda a informação, ele trabalha com camada de célula, a gente chama de atributos aqui. Cada quadradinho desse vai ter uma informação que é uma intensidade, como se fosse uma intensidade de cor, né? Então, precisa estar isso bem amarrado aqui para poder gerar as manchas, os mapas e tudo mais. Então, o computador ele enxerga essa imagem aqui, ó, dessa forma, tá? Onde ele vai ter todos os dados, todas as informações relacionadas ao atributo. Esse 80 aqui significa um amarelo escuro, 74 tal, por aí vai. Então, ele trabalha, lê a imagem dessa forma aqui. Então, tá aqui o exemplo de pixel, onde eu estou vendo aqui uma região, e eu vou dando zoom, e eu vou ver ali os quadradinhos. É a resolução espacial, qual é o tamanho máximo aí que ele consegue me atender, ok? Então tá aqui um exemplo aqui de detalhamento, de tamanho de pixel, onde esse tamanho de pixel, de acordo com a resolução, eu consigo representar melhor, por exemplo, um objeto. Então, quanto menor o pixel, né, quando eu tenho, por exemplo, aqui um pixel de 16 por 16, com um metro aqui de célula, eu vou conseguir representar muito melhor do que uma outra situação aqui, onde ele tem 2 metros, por exemplo, que eu dobro. Então, depende muito da minha resolução da minha imagem. Se a minha resolução da minha imagem, por exemplo, hoje as imagens do Google, ela tem em torno de 50 centímetros, tá? De resolução, as imagens de satélite. Então, por isso que eu consigo dar zoom lá e enxergar, por exemplo, um carro, uma residência, de maneira bem simples, bem fácil, porque exatamente a resolução do Google era 50 centímetros. Há 15 anos atrás, que era bem mais complexo, né, essas imagens, 15 não, vou jogar um pouquinho mais para frente, uns 20 e poucos anos, a melhor imagem de satélite que tinha resolução de 70 metros. Então, dava para trabalhar com planejamento urbano utilizando imagem de satélite? Não, eu precisava de avião mesmo. Então, por isso que a gente tem aí a cartografia nossa do estado melhor, né, que a gente tinha, foi feito pela CEMIG em 69. Não sei se alguém já chegou a ver essas cartas. São as cartas elaboradas pela CEMIG em 69, onde essas cartas realmente ela foi feita através de avião, a aerofotogrametria do estado todo, né, para ampliação da CEMIG, né, ligação às redes e tudo mais, foi feito todo esse levantamento, a aerofotogrametria. Então, para poder ter uma resolução melhor, as fotos elas ficam, né, na superfície da Terra muito mais próxima do que o satélite. Então, eu conseguiria ter um detalhamento muito maior para poder gerar mapas e cartas, tá ok? Então, o pixel depende muito aí dessa altura, né, e dessa qualidade do sensor. Hoje já tem equipamentos, já tem satélites que chegam a 30 centímetros, até no Google mesmo, eu acho que eles colocam algumas imagens lá com 30 centímetros de resolução. Então, você consegue dar um zoom bem considerável, tá? Lembrando, pessoal, que tamanho do pixel não significa qualidade da coordenada, são coisas totalmente distintas. Pode ser que o pixel tenha 50 centímetros de precisão, realmente você consegue enxergar, mas pode ser que está totalmente deslocado. Então, cuidado, tem muita gente que fala, mas o pixel do Google é 50 centímetros, então significa que ele só erra 50 centímetros. Não, a foto tem 50 centímetros de tamanho mínimo. Não significa que aquele quadradinho ele está naquele lugar, ele pode estar 30 metros deslocados, ou a imagem toda está 30 metros deslocados. Então, por isso que a gente não pode pegar a coordenada no Google e tentar fazer engenharia com ela, tá? Vai dar muito errado, tá bom? Aí tem um pouquinho das vantagens de raster e vetor, né? O raster é o formato mais comum, só que ele
ele é pesado, né? Imagens de satélite não são fáceis, né? Informações de imagens de satélite incorporadas, melhor representação dos dados contínuos. As vantagens do vetor, então, informação com maior precisão de sua posição, né, que são estradas, rios e limites, os dados mais compactados, normalmente são arquivos mais leves, e associar números ilimitados de atributos, né, então são mais importantes aí. Aí a gente tem a questão de equação de solos, não vou entrar nesse detalhamento, pelo menos por agora, mas é a forma, né, de a gente conseguir calcular, por exemplo, monitoramento de solos. Então, é uma ferramenta via geoprocessamento, onde eu tenho imagens, eu consigo verificar, por exemplo, pessoal, idade de vegetação, pela clorofila, pela coloração da vegetação, consigo identificar, por exemplo, qual que é uma vegetação nova, uma vegetação velha, uma vegetação doente, uma vegetação boa e tudo mais. Então o SIG ele funciona muito também para a agricultura, por exemplo, onde eu consigo rastrear e verificar, né, fazer todo o manejo ali de um tipo de cultura, tá? Aí aqui está um exemplo de atributos, né, relacionado ao meu SIG. Então eu vou ter aqui, por exemplo, uma planilha onde eu tenho a informação de coordenadas, posso ter informação, número, um ID. Ele tem um ID para cada coisa, cada atributo ele vai ter um código-chave, e desse código-chave ele vai gerar uma planilha mesmo, ele vai ter várias informações aqui, isso aqui é ilimitado, você vai enchendo de informação aqui. Então, se for no município lá, ele pega o polígono da sua casa, do seu lote, lá vai ter área construída, data, proprietário, número, endereço, vai ter todas as informações aqui e vai aumentando, né, a planilha aqui com o objetivo de representar todas essas informações. Então eu consigo ter todo um histórico lançado no mapa aí dessa forma, tá? Então o SIG, né, ele não vai dispensar esses conceitos básicos de cartografia. Então eu preciso saber coisas básicas. Eu sei que não sei se todos fizeram, acho que não. Alguns não devem ter feito cartografia ainda, então a gente vai tentar falar sobre isso aí. Stephanie, tem um monte de cachorro latindo aqui no fundo. Os cachorros aqui agora, esse horário tá meio ruim, mas a gente vai tentar tocar aqui. Ô, professor, você falou que ultimamente a gente não usa essas bases de foto, de Google Earth, essas coisas assim, mas hoje tem satélite pago que você faz até levantamento de desmatamento, essas coisas assim, que eles utilizam essas fotos. Eu acho que, não sei se foi ano passado acho que eu li uma reportagem sobre isso. A sua colocação foi ótima, Edson Marques falou agora? Isso. A diferença do Google, né, quando a gente fala em Google, é porque ele não tem as correções das imagens de satélite. Na aula retrasada, na aula passada, eu cheguei a comentar, pessoal, que ótima a informação dele, porque o Google, ele lança imagens brutas, não há uma correção, a gente não tem um processamento digital de imagem. Então, por isso que eu falo que ela tem uma imprecisão, tá? Porque simplesmente pegaram a imagem ali do jeito que a fornecedora passou para eles, eles lançaram. Empresas grandes que contratam a imagem, ela pode, né, ela faz, a gente chama de ortoretificação, que são as correções da imagem, a gente faz essa ortoretificação por relevo, né? É aquilo que eu cheguei a comentar na aula da semana passada. A imagem, o satélite está lá no alto. Se ele tirar foto do campo no Everest e tirar uma foto no campo no Maracanã, vai parecer que o campo do Everest é maior, mesmo as dimensões sendo as mesmas, exatamente por causa dessa aproximação do Everest, né, na base de dados. Então, dá essa diferença. Então, por isso a gente tem que fazer um negócio chamado ortoretificação, que são as correções. Além disso, tem a correção da órbita do satélite, a gente tem que deixar ele mais ortogonal. Então, tem vários processamentos que você faz na imagem para deixar ela com qualidade cartográfica.
Depois disso, que você corrigiu ela, ela chega aí numa escala de... Acho que eu cheguei a publicar um artigo que chega na escala 1 para 5.000 para 7.500. Não é uma precisão de topografia local, obviamente, mas assim, para áreas maiores, você tem ali uma escala 1 para 5.000, você tem erro ali de 1, 2 metros apenas. Então, você consegue fazer todo o planejamento urbano, estudos e tudo mais utilizando essas imagens. Então, é muito utilizado, sim, imagem satélite com as devidas correções, tá ok? Então, essa informação sua está perfeita. Simplesmente o Google Earth não, porque o Google Earth não tem esses devidos ajustes, esse processamento digital. Ela está simplesmente lançada ali de forma bruta, ok? Era isso, Edson Mar? Isso mesmo. Eu acho que eu tinha lido um artigo também sobre isso, tinha lido um esquema de alguma coisa dessa forma. Isso. Perfeito. Inclusive, eu acho que eu já, não sei se eu já cheguei a lançar lá no Moodle, mas tem um artigo de uma imagem de satélite que eu tinha comprado em 2011. Eu fui fazer uma revisão de uma área lá para a pessoa, a gente adquiriu uma imagem de satélite e fez todas as correções. Então, nela a gente fez, inclusive, a avaliação dela para ver se a imagem de satélite tinha uma qualidade cartográfica. Existe, né, norma para verificar a qualidade cartográfica. A gente chegou nessa imagem, que era uma imagem GeoEye, numa escala de 1 para 7.500. Então, lá tem todos os dados, né, toda a qualidade que a gente pode utilizar a imagem e qual que é a garantia. Então, é sim muito utilizado as imagens de satélite. Tem a questão da restrição exatamente por causa da altura do sensor. Hoje o pessoal consegue uma qualidade melhor utilizando o drone, mas lembrando que não é simplesmente drone, tem muita gente fazendo levantamento topográfico e tirando foto, não é topografia por drone, isso chama fotogrametria. Você tem que ter toda uma correção das imagens do drone para poder ter qualidade cartográfica. Então é diferente. Uma coisa é a pessoa falar que faz foto com drone, outra coisa é a pessoa falar que trabalha com aerofotogrametria, onde ela vai ter qualidade dos dados e vai conseguir gerar mapas com qualidade, tá? Então tem essas duas informações e a gente vai detalhar isso lá na frente, tá? Então, para fazer o uso desse software, a gente precisa ter uma ideia de escala e resolução, projeção, princípios cartográficos, generalização e tudo. A gente vai falar muito, tá, sobre toda essa parte aqui, então a gente vai rever os conceitos de cartografia para poder entender como que funciona o SIG e depois, né, a gente começar a praticar desde no Google Earth Pro ou alguma outra ferramenta que a gente conseguir trabalhar durante o semestre aí, ok? Então, né, para tentar fechar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essas relações espaciais, né, isso que eu posso passar mais rápido. A gente tem comprimento, área, perímetro, forma. A gente tem a relação espacial entre dois objetos, né, direção, topologia, distância. E também distribuição espacial dos objetos, como os objetos estão distribuídos no espaço. A gente tem as topologias, né? No conceito de sigma, topologia é um conjunto de regras e comportamentos que estipulam como pontos, linhas ou polígonos, tá? Por exemplo, objetos adjacentes, tá? Como os países ou parcelas de terreno, tem uma fronteira comum, isto uma aresta, né? Como se fossem essas divisas aqui. Conjunto de países ou parcelas do terreno adjacente cobrem completamente, sem sobreposições, uma região do espaço. Aí eu tenho que fazer o lançamento aí dessas divisas, essas topologias físicas, né, ou vamos dizer assim, feitas por legislação, tá? Então tá aqui alguns tipos de situação de SIG, onde a gente tem nó, arco e tudo mais. Um arco é definido por nós, essas coisas, esses detalhamentos assim, a gente acaba que nem vai ser tão necessário. Depois, na parte prática, eu consigo lançar isso de uma forma melhor, tá? Então, a topologia ela pode ser definir regras de integridade de dados, suporte de funções de análise espacial e suporte de ferramentas aí de edição, tá? Alterar uma base e tudo mais. As funções de edição, então aqui são
alguns comandos que a gente pode estar tendo, tá? Isso aqui, quando a gente for mexer com ArcGIS lá, eu dou alguns exemplos. Coloquei no PowerPoint só para vocês verificarem, trinha como se fosse um recorte, a gente tem um outro recorte aqui para dividir, tipo, tem 2 polígonos, dividir em 2, então quero fazer um loteamento, por exemplo, eu vou dividir o polígono em vários, então tem vários tipos de funções de edição do meu SIG ali, tá? Aí a topologia, então, é a relação espacial entre feições vizinhas e adjacentes, então tá aqui alguns exemplos, tá? Topologia de arco e nó, topologia de polígono, topologia de rota ou caminho, evento ou ponto, topologia de nó também, e de região e área. É aquilo que eu falei para vocês, o vetor ele é ponto, linha e polígono, são as topologias normalmente utilizadas. E aqui são algumas ferramentas de extração, de avançadas, para poder... Isso aqui a gente vai usar mais quando for praticar alguma coisa. É como eu faço as álgebras de mapa, por exemplo. Eu quero esse cara mais esse cara, eu vou gerar esse cara aqui. Então, eu tenho uma base, um mapa onde eu tenho essas informações, e eu tenho um mapa onde eu tenho essa informação. Quando eu fizer o cruzamento das duas, eu vou ter gerado esse mapa aqui. Então, né, são as formas de conseguir representar aí a questão. Igual, por exemplo, a proximidade. Quando eu tenho um ponto, eu faço uma proximidade, como se fosse um buffer, a gente chama de buffer. Aonde no raio, o Uber, por exemplo, ele utiliza essa relação de proximidade. Ele gera esse raio. Quando vocês solicitam, né, um veículo, vocês podem ver que ele gera um raio para tentar localizar onde você está e ver qual que é o veículo mais próximo desse raio. Então, olha só o Uber, quase todo mundo já deve ter visto isso aqui acontecer lá quando vocês fazem uma solicitação de veículo. Então, ele vai por proximidade buscar a feição, o veículo mais próximo, tá ok? Então, essas são as operações de SIG: capturar, armazenar, editar, analisar, visualizar e apresentar. Só para fechar aqui, pessoal. E, então, capturar a obtenção de dados. Aí a gente vai finalizar, vai parar por aqui, porque aí já entra numa parte um pouquinho mais extensa, onde eu vou falar quais são as formas de capturar dados. O que seriam os dados? Base, GPS, como eu faço para poder ter informação para o SIG, ferramentas para poder lançar lá no meu SIG, uma imagem de satélite e tudo mais. Então, a parte de capturação de dados é onde a gente vai parar para poder discutir isso na nossa próxima aula, tá ok? Como é que foi? Foi rápido? Tá indo? É muita informação? Como é que vocês estão enxergando e visualizando esse início aí, pessoal? É muita informação para absorver, mas acho que com o tempo vai digerir melhor. Esse material está todo lá no Moodle? Eu acho que essa aula de hoje eu já coloquei lá. Vou dar uma conferida. Porque hoje é aula 2. Hoje é aula 2. O 2 e tem aula 3, é um arquivo só. Aí eu vou dar uma conferida. Se não tiver, eu posto lá para vocês. É muita informação, mas eu gosto de ir repetindo. Então, assim, eu jogo a informação tudo agora e a gente vai falando isso, cada aula a gente vai relembrando e vai discutindo um pouquinho mais detalhado cada tipo, porque aí vocês já estão vendo quase tudo, né? A aula da semana passada, então, que a gente falou do Google Earth, a gente viu isso tudo, se você for ver, só que a gente viu da forma mais genérica. Então, agora a gente vai ter a teoria, eu vou discutir umas 2, 3 aulas com você, toda a teoria, vocês, e depois a gente volta para o Google Earth para poder entender como que funcionam as coisas. Então, a gente vai ir e voltando para que essas informações elas sejam armazenadas. É muita coisa? Com certeza é. Então, por isso eu tenho que ir tentando repetir, né, com o objetivo de vocês irem entendendo e fazendo a ligação do que é o teórico com exatamente o que é como o software trabalha, que esse é o objetivo da disciplina, é exatamente vocês entenderem as ferramentas de SIG, né? SIG é um curso, por exemplo, de pós-graduação, inclusive, que você pega, sei lá, umas 20 matérias, né? Inclusive, né? Até, então, mas a gente está dando uma geral para vocês entenderem e conseguirem utilizar algumas ferramentas essenciais, por exemplo, o Google Earth, que é uma ferramenta essencial para engenharia, e vocês terem o conhecimento para poder migrar para algum outro software também. O importante é o conteúdo, a parte, absorver bem a teoria para poder desenvolver aí, né, e evoluir para um software específico. Tá ok? Ok. Professor. Você vai ensinar
algum processo de ArcGIS e QGIS e ArcGIS? O ArcGIS eu vou passar a mostrar uma aula ou duas. O QGIS a gente vai ver, porque teria, né, não sei como é que ficaria a questão de laboratório, e todo mundo teria que instalar no computador. Vou ter que ver, porque eu não posso também cobrar de todos os softwares que são softwares pesados, né, que exigem um processamento não tão trivial. Então, assim, a gente vai passar, vai mostrar, representar, mas eu não posso, talvez eu não consiga passar trabalho onde que todos tenham que fazer, porque exatamente a gente tem essa questão de pandemia, de não ter o laboratório e a gente tem algumas limitações, mas obviamente que eu vou mostrar para vocês o software, o ArcGIS já está no jeito aqui, para eu poder mostrar algumas ferramentas, mostrar alguns produtos, algumas buscas, isso aí a gente vai ter sim. Aí vamos ver como é que vai ser o decorrer do semestre para ver se a gente consegue evoluir bastante a parte, dependendo até chegar um software gratuito que é o QuantoGIS, mas vamos, ainda não dá para prometer exatamente por causa dessa evolução aí nossa e depende também de computador, né? Ferramenta para todo mundo, ok? Ok. Mais alguém, pessoal? Ô, professor, você acha que tem uma possibilidade de na próxima aula, talvez seria ser interessante se terminasse uns 10 minutos mais cedo para poder postar o vídeo da aula para quem perdeu o início rever no dia seguinte e não acumular para a próxima semana ficar apto para assistir a aula? Quem que falou? Gustavo? Gustavo, pode ficar tranquilo, a aula de mais cedo já